Eduardo, você já se viu, mesmo que por instantes, espelhando comportamentos narcisistas como forma de se proteger? Como foi encarar isso? É interessante essa pergunta porque a gente, quando convive com pessoas ditas narcisistas, habitualmente elas têm uma questão do egoísmo ou do egocentrismo. Pessoas narcisistas têm essa característica muito marcante do egocentrismo, só pensa muito em si. E aí, quando se passa por isso, a gente pode, literalmente, pode pensar assim, poxa vida, eu preciso pensar mais em mim também. Tipo, só que exageradamente falando, né? E esquecendo de amar o próximo, inclusive. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, de não mimetizar ou não imitar pessoas como se fosse se espelhar nelas, criar como um exemplo de comportamento ou tipo de personalidade mesmo, de que eu preciso pensar mais em mim, eu preciso pensar mais em mim. A gente tem que ter muito cuidado. E já passou por isso? Veja bem, é algo complexo, porque se eu fiz isso, posso ter sido meio que querendo pensar mais em mim mesmo, certo? Mas para me proteger, pode até ser. Só que a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, de não mimetizar, não imitar comportamentos ou situações que o próprio narcisista faz, de uma forma de uma reciprocidade. E é interessante lembrar sobre reciprocidade que na minha experiência, uma pessoa dessa natureza, com características narcisistas, ela não era afoita, não era fã, entre aspas, ela não gostava da reciprocidade. É interessante, por quê? Porque ela falava que não gostava de reciprocidade, como se fosse, ela queria só receber, só receber, só receber, só receber, só receber. E aí, se eu fizesse isso também para com ela, eu ia só receber, então seria meio que imitar algo dela. E ela não gosta disso, dessa questão de reciprocidade. A gente tinha que se doar totalmente, amá-la totalmente, exageradamente falando, inclusive. Só que da parte dela não havia uma reciprocidade. Então, por isso que é interessante isso. No meu caso particular, ela não gostava da reciprocidade, né? Num relacionamento em reciprocidade. É interessante ficar lembrando isso. Mas enfim, agora, como eu falei, a gente fica pensando, poxa vida, ela tem essa questão do egocentrismo, do eu, muito do eu. E, inclusive, antes do relacionamento com ela, num relacionamento tóxico, narcisista, que eu passei, eu, particularmente falando, eu falava muito obrigado. As pessoas faziam alguma coisa para mim, eu pedi um favor para ela e eu agradecia já. Eu falava muito obrigado, certo? E ela me corrigiu. Por que você fala obrigado para uma coisa que você nem... ela que tem que... que tá fazendo para ela, por assim dizer, né? Ela nem fez ainda, né? E eu já tinha esse hábito de falar obrigado, literalmente, para tudo, por assim dizer. Eu pedi um favor, eu já falava obrigado, né? Já agradecendo. E ela me corrigiu dessa forma. Por que você fala obrigado toda vez? Não precisa falar obrigado, né? Expressou dessa forma. Mas enfim, para se ver, porque pessoas dessa natureza, elas são para elas. Então, elas querem receber sempre, por assim dizer. Faz sentido? Tá? Mas essa pergunta é interessante. É interessante a gente refletir bem quando se passa por um relacionamento com uma pessoa com toxicidade, principalmente com uma pessoa dita narcisista. É isso. Obrigado. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.